Luís, se não se pode acabar. Muito bem, então, muito boa tarde a todos. Temos hoje mais uma das nossas habituais temáticas de sketch. Hoje o tema é um tema absolutamente atual e claramente da agenda que nos mobiliza em termos internacionais e nacionais. Temos connosco dois reputados especialistas que dispensam apresentações, o professor Filipe Duarte Santos, que é um conhecido especialista neste tema, académico, investigador, com uma reputada carreira nesta área, e a nossa amiga professora Luísa Schmidt, que também é uma reputada especialista em termos ligados mais, se calhar, à questão ambiental, da sustentabilidade. Acho que as duas apresentações vão ser complementares e vão-nos propiciar aqui depois, no segundo momento, uma discussão muito interessante. Portanto, eu pedi a cada um fizer uma intervenção de 15, 20 minutos e depois temos a habitual Open Discussion, onde vamos juntar grupos de 3, 4 questões para tentarmos ter aqui uma discussão. Muito obrigado mais uma vez a todos e continuamos então. Professor Filipe Duarte Santos, a palavra é sua, está bem? Muito obrigado. Muito obrigado, agradeço o convite para estar aqui convosco e partilhar, enfim, algumas ideias, algumas reflexões sobre estes temas, dos desafios das alterações climáticas. Eu não posso deixar de começar por falar sobre o efeito estufa, não é? É isso que estamos a falar. Portanto, é o facto de termos uma atmosfera e nessa atmosfera existirem gases com efeito estufa, ou seja, gases que absorvem e emitem a radiação infravermelha. Cerca de 30% da radiação proveniente do Sol é refletida, mas as outras 70% penetram na atmosfera e são remitidas, quer dizer, essa energia, não é? Essas radiações, mas sob a forma de energia no infravermelho, portanto, radiação infravermelha, e quanto mais gases com efeito estufa tivermos na atmosfera, maior é o aumento da temperatura provocado por esses gases com efeito estufa, ou seja, pelo efeito estufa. Isto é uma coisa que foi identificada pela primeira vez de uma forma bastante rudimentar, muito rudimentar, mas enfim, com a concepção já do problema, ou enfim, ou desta característica das atmosferas planetárias, pelo matemático e físico francês Joseph Fourier, que em 1827, estão a ver, portanto, daqui assim a 2 anos, faz 200 anos, escreveu numa memória para a Academia das Ciências de Paris esta frase que eu acho muito interessante, e que resume, digamos, aquilo que eu estive a dizer, mas numa linguagem ainda que, enfim, não tinha em conta, não havia o progresso científico que há hoje de entendimento da nossa atmosfera, das ciências da atmosfera. Mas, enfim, ele dizia que a temperatura à altura do Sol, isto é uma tradução livre que eu fiz do francês para o português, a tradução, perdão, a temperatura à altura do Sol, portanto, a temperatura na baixa atmosfera, aumenta devido à interposição da atmosfera. Quer dizer, se não tivéssemos a atmosfera, a temperatura era muito mais baixa ou muito mais elevada, conforme estivéssemos a ver o Sol ou com a sombra, não se visse o Sol. E porquê? Porque é que a temperatura à altura do Sol aumenta? Porque o calor solar enfrenta menos obstáculos para penetrar o ar quando se encontra no estado de luz, luz visível, não é? Do que enfrenta para tornar a atravessar o ar quando convertido em calor obscuro. Portanto, ele não sabia o que eram as radiações infravermelhas e chamava-lhe o calor obscuro, e, portanto, são as radiações infravermelhas. Portanto, mas a ideia, digamos, o conceito básico que está por trás do efeito estufa, ou o efeito estufa, foi reconhecido há quase 200 anos. E mencionar ainda Svante Arrhenius, que pela primeira vez calculou qual seria o aumento da temperatura média global da atmosfera à superfície se a concentração do dióxido de carbono duplicasse de 280 milímetros a 250 partes por milhão em volume, que foi o valor
enfim, do Holoceno, dos últimos 10 mil anos, até agora não estamos em 560 ainda, não duplicámos, mas já estamos em 420. E ele fez esse cálculo e chegou à conclusão que era cerca de 3 a 4 graus, e isso extraordinariamente está bastante próximo dos valores que são obtidos hoje com grandes computadores, enfim, com conhecimentos muito mais vastos. Portanto, o clima da Terra variou sempre. Recentemente temos ciclos de cerca de 100 mil anos, portanto, estamos num período quente, que é o Holoceno. O anterior período quente foi há cerca de 125 mil anos, chama-se Eemiano, de uma ribeira que há na Holanda. E nesse Eemiano, sabe-se que a Escandinávia era uma ilha. A maior parte da Holanda e da Alemanha do Norte, tudo isso estava debaixo d'água. E aqui embaixo é uma correlação com a concentração de CO2. Esta seta indica aquilo que aumentou a concentração do CO2 devido essencialmente ao uso dos combustíveis fósseis e também às alterações no uso dos solos, ou seja, à deflorestação. Aqui temos o aumento da concentração do CO2, foi medido na atmosfera, não é? Em Mauna Loa, no Hawaii, por uma pessoa extraordinária, um grande cientista, que, fez estas medições desde 1960. E aqui assim mostra o aumento da concentração não só do dióxido de carbono, mas também do metano, que é um gás com efeito de estufa, e do óxido nitroso, N2O. Reparem que ali o metano tem um aumento muito significativo. Enfim, depois, se quiserem, posso procurar dizer mais sobre isso. Temperatura. Bom, a temperatura média da atmosfera à superfície tem esta tendência de aumento. Um, tem esta tendência de aumento. Eu estava. Charles Keeling é o nome do cientista das medições do CO2. Keeling. Keeling. Era uma pessoa muito calma, foi muito atacada porque eu estava a dizer uma coisa muito inconveniente, não é? Como diz o Al Gore, mas manteve, enfim, a serenidade e trabalhou toda a sua vida de uma maneira, enfim, que foi muito produtiva e deu uma contribuição muito importante à ciência, na minha opinião. Portanto, a temperatura média global da atmosfera à superfície tem esta tendência de aumento. Os últimos 12 anos, a média dos últimos, perdão, 10 anos, dos últimos 10 anos, a média, relativamente ao período pré-industrial, foi de 1,2 graus acima desse valor pré-industrial. O Acordo de Paris recomenda que não se ultrapasse 1,5, ou quando muito 2 graus, mas já estamos a 1,2. Mas, reparem, há uma variabilidade interanual e em 23 atingiu-se o valor de 1,45 e em 24 o valor de 1,5. Aquilo que diz o Acordo de Paris é que são precisos 20 anos em que a média da temperatura a média global da atmosfera à superfície, a média de 20 anos, seja igual ou superior a 1,5. Então, nessa altura, não se cumpriu o Acordo de Paris. É muito provável que não se cumpra, mas, enfim, é necessário que haja, de facto, 20 anos, de acordo com o próprio acordo, para que isso seja um facto. Portanto, quais são as respostas que nós temos? É a mitigação, que é a redução das emissões, a transição energética e a adaptação. Aqui é um gráfico que eu não vou estar muito longo, de ter muito, mas é para mostrar que nós, seres humanos, não aguentamos um aumento da temperatura ilimitado. Quer dizer, o nosso corpo não resiste. E este gráfico tem dois aspectos: o aspecto da idade. O aspecto da idade é
a coluna à esquerda é das pessoas mais novas, a coluna à direita das pessoas com mais idade, e depois tem o aspecto de se estar dentro de casa, protegido, ou estar fora. E evidentemente que se estiver fora, temos muito menor resistência. A zona amarela é aquela em que nós temos capacidade de viver, e da linha negra para a direita, portanto, aquela zona toda, enfim, azul, cinzenta, é uma zona em que já não conseguimos. Portanto, estão a ver, estão ali temperaturas da ordem de 55, da ordem de. Depende muito da umidade, não é? Quer dizer, se a umidade for baixa, temos menos resistência. Porquê? Porque a nossa forma de arrefecer o corpo é através da transpiração. Bom, isto é uma imagem de dos ciclones tropicais que assolou o oeste dos Estados Unidos este ano. Foi o, o ciclone tropical Helene, em 4 de outubro de 24. Então, a ver a força brutal, não é? De destruir o rio, não é? Destruir uma autoestrada desta forma. Um, Aqui é uma coisa que também é mais próxima de nós, não é? Das cheias que tiveram lugar, enfim, das inundações que tiveram lugar em Valência, em 29 de outubro do ano passado. Mas, por outro lado, há uma tendência para precipitação mais baixa, para secas, em várias regiões do mundo, que sempre tiveram secas, mas simplesmente essas secas agora tendem a ser mais prolongadas, e, portanto, a região do Mediterrâneo, etc., por aí fora. E aqui mostra essa tendência para uma maior aridez. Atenção, é o índice de aridez. O índice de aridez envolve a temperatura e a precipitação. E, portanto, é a combinação de maior temperatura e de períodos de seca é que aumenta o índice de aridez e, portanto, temos que nos adaptar a esse clima diferente. Isto aqui é o aumento da temperatura em Portugal, desde 1901 até agora, portanto, cerca de 2 graus, e dirão assim, mas como é que é em Portugal 2 graus e no mundo é só 1,2? Porque os oceanos arrefecem, são uma espécie de frigorífico, não é? Quer dizer, arrefecem e, portanto, o aumento da temperatura das águas à superfície do oceano é mais baixo, porque é mais difícil aquecer, gasta-se mais energia a aquecer a água do que o ar, e, portanto, por isso é que há esta diferença. Dou aqui um exemplo da seca que houve nos últimos 12 anos, em Vila Real de Santo António, um decréscimo da precipitação, portanto, da precipitação média nestes 12 anos, relativamente ao período de 71-2000, de 33%, de 463 milímetros para 310, é muito significativo. Bom, mas, por outro lado, aquilo que temos são também inundações, quer dizer, períodos de precipitação muito intensa, como é este caso na Madeira em 20 de fevereiro de 2010, e mais tarde, em 6 de maio de 2023. É interessante mencionar que os sistemas de alerta para a aproximação desta tempestade funcionaram muito bem, as pessoas respeitaram, quer dizer, enfim, uh, aceitaram esses alertas, agiram em função desses alertas e tanto o número de vítimas pessoais foi mínimo, enfim, realmente ninguém morreu, e as vítimas e os estragos materiais foram muito mais baixos. Portanto, é possível, efetivamente, um, haver uma adaptação a a este clima que tem mais eventos extremos. Isso é que é a característica dominante, são eventos mais extremados de precipitação e de temperatura, mas também uma tendência em certas zonas do mundo, de menor precipitação e noutras zonas do mundo de maior precipitação. Portanto, são dois aspectos complementares. E aqui é
aquilo a que se chama hoje em dia, mas enfim, sempre existiu, são os chamados rios atmosféricos, que são. Há mais vapor de água na atmosfera. Não é? A atmosfera tem mais vapor de água que tinha no passado. E, portanto, quando as condições são propícias, a chuva cai com uma abundância enorme. Não é? E isto aqui, estas zonas azuis, não é? Estas zonas azuis que vocês veem aqui na Península Ibérica e no Chile e também na zona da Califórnia, que têm todas climas semelhantes, climas mediterrâneos, não é? Com a chuva no inverno e, enfim, as outras estações, verão seco, etc., o que é muito exigente para os ecossistemas, como todos sabemos. E aqui é uma figura que é interessante, porque a Califórnia teve um período de 14 anos, mais ou menos, de secas, e de um momento para o outro teve inundações gigantes, não é? Exatamente como se está a passar e como se vai passar na quarta-feira, no Alentejo. Portanto, no Alentejo há avisos de inundações Amanhã, quer dizer, amanhã, não é, complicadas. Filipe? Amanhã, exatamente. Portanto, é para amanhã, exatamente. Portanto, estes estão a ver como isto bate na Califórnia, não é? E descarrega quantidades absolutamente gigantes de precipitação. Portanto, esta precipitação existe porque há mais vapor de água. Bom, e de vez em quando, não é? De vez em quando, está-se numa seca e vem esta quantidade de água brutal. Na Califórnia apareceram lagos que não se, as pessoas já não se lembravam que existiam, não é? Mas estavam lá, quer dizer, aquela depressão que correspondia a um lago, foram ver fotografias e tal, e viram, pois é, aqui havia um lago e tal. Pronto. Subida do nível médio do mar, estou próximo de terminar. Isto é o aumento. Reparem que é um aumento que não é linear, é um aumento que é exponencial, não é? A taxa anual de aumento já está nos mais de 4 milímetros por ano. 4 milímetros por ano, num século, são 40 e tal centímetros, não é? Portanto, 4,77 são 40, são 47 metros, 47 metros, perdão, 47 centímetros, 0,47 metros, e, e aqui são, enfim, cenários, cá está, o cenário do Acordo de Paris, a partir de 2000, atenção, de 2000 a subida é apenas enfim, de 40 centímetros até ao fim do século, mas antes de 2000 já houve 20 centímetros, portanto 20 centímetros mais 40 centímetros faz mais de meio metro, portanto isto é a melhor das hipóteses, e as outras hipóteses são mais gravosas, e na nossa costa nós temos, de facto, estes arcos, não é? Isto é o furador, não é? É muito agradável passar aqui as férias, uma povoação construída nas dunas. Simplesmente estes arcos não têm a ver com as alterações climáticas, nem com a subida do nível médio do mar, por enquanto. Tem a ver com o déficit de transporte de sedimentos, especialmente do Rio Douro, que transportou sempre quantidades enormes de sedimentos, sobretudo a partir da Idade Média, não é? Quando se começou a desflorestar ou a cortar matos e, portanto, a desenvolver a agricultura, e isso aumentou a erosão de maneira brutal, e esses sedimentos é que criaram a Ria de Aveiro, não é? Portanto, a concentração de CO2, estão a ver, está a aumentar, foi a curva do Charles Keeling que eu mostrei, as emissões também estão a aumentar, mas aquilo que determina o clima é a concentração, não as emissões. O problema é que temos uma enorme dependência nos combustíveis fósseis e, bom, quer dizer, e um país como os Estados Unidos aposta tudo em continuar a consumir, em aumentar o consumo, a exploração e o consumo dos combustíveis fósseis. Portanto, estão a ver que cerca de 80%, não é? Carvão, petróleo e gás natural. As renováveis modernas são 8%, com a hídrica faz 14%, isto são boas notícias, mas são 14%, não é? Em 100%, e o nuclear são 4%. Portanto, com aquelas compromissos que existem de redução das emissões, compromissos que são assumidos pelos governos que estão atualmente em funções, esses compromissos levam-nos para temperaturas
aumentos da temperatura média global da atmosfera à superfície relativamente ao período pré-industrial, entre 2,5 e 2,9, portanto, francamente acima do Acordo de Paris, e estes são outros cenários, mas que, enfim, quanto mais descemos, infelizmente, são mais improváveis. Tenho a impressão que, bom, soluções, temos imensas soluções. Isto é um gráfico um pouco complicado, mas eu só queria, é o custo da, este gráfico aqui sim é sobre o custo da energia, não é? O custo da energia está aqui ah, em ordenadas, não é? Na escala vertical, é uma escala logarítmica, não é? E estão a ver que estas Uhum. curvas são de combustíveis fósseis, mas estão a ver o custo da fotovoltaica e o Power to X, que eu poderei depois falar, se quiserem, Na a discussão, ver exatamente. de uma maneira brutal, não é? E pronto, e obrigado Muito bem. então. Como sempre, muito objetivo e muito claro, sou professor de Filipe Duarte Santos. Fantástico, realmente. Passo então agora à nossa colega e amiga Luísa Schmidt. Está bem, Luísa? Está bem? Consegue partilhar o seu PPT, não é? E vai-nos Sim. trazer aqui uma visão complementar à que trouxe o Filipe Duarte Já Santos. está ou não? Olá, Não, boa não está tarde. ainda, não está. Ainda não está. Muito bem. Compartilhar. Já está. Agora ou Tá, não? muito bem. Já? Tenho que... Pronto. Já está. Muito bem. Então, obrigado mais uma vez, o Jaime e a sua grande atividade, a sua grande ação. Isto é uma grande rede muito interessante que tenho a honra de e o gosto de pertencer. E, portanto, depois do professor Filipe fazer esta intervenção dele, que é extremamente interessante, eu vou centrar mais nas questões, porque eu sou socióloga, não é, de formação, apesar de aprender muito, já estou a aprender muito com ele há muitos anos, com ele e com outros colegas. Vou falar de um inquérito que eu acho que é muito interessante, que eu vi recentemente, analisei, do Banco Europeu de Investimento, que fez um inquérito este ano, não, no final do ano passado, às populações da Europa e da América. E vejam, e trago-vos aqui alguns resultados interessantes para pensarmos. Quando se pergunta quais são os três maiores desafios que as pessoas do seu país enfrentam atualmente, portanto, de um lado temos a Europa que considera a questão do custo de vida, não é? E a seguir as alterações climáticas, e na América temos o custo de vida, a instabilidade política e depois as alterações climáticas. Mas digamos que estas questões, também das questões ambientais, se repararmos aqui estas bolas de círculos que eu fiz, acaba por ser as questões ambientais mais importantes também na União Europeia. Portugal é um dos países é o terceiro país com a proporção mais elevada, em que o aumento de custo de vida aqui é muito importante. Depois, a adaptação às alterações climáticas é uma prioridade. Ora, vemos que sim, para metade da população que está a responder, é uma prioridade. E para os outros, quase metade é uma prioridade, mas é importante, mas não é uma prioridade. Portanto, a adaptação é uma coisa que as pessoas sentem que tem que ser feita. E Portugal é o terceiro país, com Espanha, que mais considera a adaptação uma prioridade. Depois, a adaptação requer investimento, a adaptação às alterações climáticas requer investimento agora para evitar custos mais elevados no futuro. E reparem como as pessoas estão realmente com um sentido de responsabilidade, a perceber que realmente é extremamente importante, não é? A maioria concorda com isto, seja nos Estados Unidos, seja na Europa, a Europa sempre um bocadinho mais, mas também 82% nos Estados Unidos. Investir em infraestruturas e ações de adaptação climática pode ajudar a criar emprego e impulsionar a economia local. Isto também é uma pergunta muito interessante em que as pessoas todas concordam. Portanto, realmente há aqui uma ideia dos empregos verdes e dos empregos ligados que se podem criar, os empregos climáticos, chamados empregos climáticos, e isso tanto acontece na Europa, sempre mais um bocadinho, mas também nos Estados Unidos. Nos últimos 5 anos, quais dos seguintes eventos climáticos extremos tiveram um impacto negativo direto no seu dia a dia? E aqui vemos que é de facto, como dizia o professor Filipe Duarte Santos, os eventos extremos e as ondas de calor, e aqui muito os Estados Unidos também, não é? Já sabemos, conseguimos perceber porquê, e a seca. E Portugal está entre os dois que reportam eventos extremos, já vamos ver qual. A outra pergunta, portanto, cá está, a percentagem dos que reportam calor extremo ou ondas de calor, temos ali no grupo 1 logo a Espanha, a Roménia, Portugal também está ali.
e depois, realmente, são estes países, digamos, os países do Sul. Europa do Sul, fundamentalmente, a Europa do Sul sente mais a questão do calor extremo e das ondas de calor. Nos últimos 5 anos, sofreu alguma das seguintes consequências devido a eventos climáticos extremos. eh, Já há 20%, pelo menos uma consequência, quase 70%, não é? 68%, tanto no caso dos Estados Unidos como na Europa, mas depois, o que é que acontece? Sobretudo as questões das disrupções de transportes, depois também nos Estados Unidos muito a questão dos cortes de energia, e aqui está a destruição das florestas, muito sublinhada na Europa e Portugal, como vamos ver, é o que sente, é aquilo que aponta mais. Preocupação com o impacto das alterações climáticas da sua vida no futuro. Temos aqui uma grande preocupação por parte dos europeus, não é? 73% já estão muito preocupados com o que se pode vir, o que pode vir a acontecer e 56% dos norte-americanos. Percentagem do que afirmaram que necessitarão, aqueles que dizem que necessitam de adaptar a sua forma de viver, ou seja, mudar a sua forma de viver, já temos aqui muito, na Europa 72% e nos Estados Unidos também 63%, ou seja, já há aqui realmente uma integração desta matéria, na mente das pessoas. Vejam aqui percentagem dos que disseram que terão de mudar, terão que se mudar para um local menos exposto a riscos climáticos. E temos aqui 40% das pessoas na Europa e 50% nos Estados Unidos já dizem que têm que mudar para um local menos exposto. E isto é impressionante, de facto, esta consciência que as pessoas já têm sobre este tema. E depois, uma pergunta: o que acha que deve ser priorizado para a adaptação às alterações climáticas na sua área local? Aqui temos, sobretudo, o arrefecimento das cidades, e adaptar as infraestruturas, não é? E a educação do público, não é? Aqui na parte da Europa. Na parte dos Estados Unidos, muito adaptação das infraestruturas, portanto, drenagem, barreiras para as cheias, tudo isso. Mas realmente aqui a questão do cooling de cities aparece muito fortemente, e as pessoas já estão com esta noção muito integrada. A percentagem dos que defendem que o seu país devia pagar mais para ajudar os países em desenvolvimento mais vulneráveis a adaptarem-se. Isto é muito interessante, até por causa destes grandes cortes na ajuda ao desenvolvimento, na ajuda que têm feito os Estados Unidos. Mas reparem, a maioria dos norte-americanos concordam que deveria ser. Portanto, devia haver aqui um apoio específico aos países mais vulneráveis e dos europeus também. Os portugueses, aqui muito brevemente, os portugueses, para não ultrapassar o meu tempo, o que é que eu sublinhava aqui? E aqui já utilizando este inquérito europeu do Banco Europeu de Investimento, mas também o Eurobarómetro 2024 e outros Eurobarómetros também. Quais os riscos já tiveram expostos pessoalmente? Os portugueses referiram sobretudo os incêndios. Evidentemente, nós percebemos bem porquê, e os eventos climáticos extremos, como as ondas de calor, e as cheias e inundações a seguir. Apenas 28% dos portugueses referiam sentir-se bem informados, portanto, da maneira, há aqui um esforço que tem que ser muito grande, muito forte na informação das pessoas para poderem, como o professor Filipe dizia, Uhum. reagir e não se deixar afetar fortemente pelos eventos extremos, e mais de 90% dos portugueses confiam, acima de tudo, nos serviços e autoridades de emergência. Polícia, Proteção Civil, bombeiros, etc. Portanto, para lidarem com esta questão. Depois, quais as ações mais eficazes para lidar com os problemas ambientais? Os portugueses são os que mais referem esta ideia de assegurar que as leis ambientais são respeitadas. Isto é interessante, não é? Querem, no fundo, instituições mais robustas a este nível. Assegurar, e depois a informação, a educação, muito importante também. É uma noção que aparece em muitos inquéritos em Portugal, é a importância da educação. E a eliminação de subsídios governamentais a atividades poluentes, isto é em terceiro lugar. Depois, os portugueses e os húngaros são os europeus que mais concordam que a legislação ambiental da União Europeia é necessária para proteger o ambiente do país. Não deixa de ser curioso que os húngaros digam isto. Nós já sabemos, mas os húngaros é interessante. Uma comparação importante. Os inquiridos, isto é comparação de vários eurobarómetros e também do European Social Survey. Repare, os inquiridos que se declaram muito preocupados com as alterações climáticas, no caso de Portugal, têm vindo a aumentar. Eles aumentam, têm aqui uma baixa, aqui no final, na viragem de século, em todos os países, não é? Da Europa, isto é a União Europeia e Portugal, azul, União Europeia. Mas tem vindo a subir
tanto na União Europeia como em Portugal, e em Portugal que realmente é impressionante, as pessoas já estão muito alerta, muito preocupadas com o tema, embora se sintam um pouco informadas. As políticas, muito rapidamente, o Parlamento Europeu em 2008 aprovou o pacote de Clima e Energia. Como sabemos, a União Europeia antes não se articulava tanto para as questões energéticas, mas a partir de 2008 passou a ter aqui também importância muito grande na questão do pacote de energia. A Europa, líder mundial de baixo carbono, nesta altura, com o programa em Portugal, houve em 2001, ainda é no tempo do António Guterres, que se lança o programa E4 da eficiência energética e energias endógenas. Depois é lançado o consórcio e sabemos como elas aumentaram exponencialmente, sobretudo a eólica primeiro, e agora estamos perante a solar. Estratégia Nacional para a Energia, o Plano Nacional para a Eficiência Energética, enfim. Aqui, muito importante, o primeiro Plano Nacional de Ação para as Energias Renováveis, o PNAER, muito importante nesta altura, portanto, para a transição energética e para a descarbonização, e a produção, e aí, muito importante, a produção descentralizada, que aparece as possibilidades de construir comunidades de energias renováveis a partir de 2019, e temos depois o Plano Nacional de Energia e Clima e o fundamental, importantíssimo também para a nossa mente. Vejam aqui como tem aumentado a produção de energia das fontes de energia renovável em Portugal, e esta é uma das matérias que nós nos podemos orgulhar e que é muito sublinhada pelos portugueses em geral. Há uma grande adesão às energias renováveis. Depois temos a estratégia para adaptação para as alterações, mostrei para a energia, para as alterações climáticas. Claro que a União Europeia deu um grande boost, um grande impulso a este nível. Temos o primeiro plano nacional das alterações climáticas em 2004, mas eu vou saltar porque de facto o que foi muito interessante foi a partir de certa altura, sobretudo a partir de 2015, com a Estratégia Nacional de Adaptação às Alterações Climáticas, a entrada dos municípios em cena. E os municípios têm todos muitos deles têm estratégias municipais de adaptação às alterações climáticas. Há uma rede de municípios muito importante que se criou. E depois também foi importante os planos intermunicipais, claro, para a adaptação, sempre a falar da adaptação mais do que da mitigação, embora seja difícil às vezes distinguir certas medidas. O roteiro para a neutralidade carbónica, muito importante também, que o país aprovou. O Programa Nacional para as Alterações Climáticas, o PNAC 2030. A Lei de Bases do Clima, que é extremamente inovadora, eu pus aqui a vermelho porque reconhece o clima estável como direito e lança a obrigatoriedade dos planos municipais de ação climática. Portanto, já não é só a estratégia de adaptação, é os planos de ação climática, que estão neste momento todos a serem feitos. Alguns já estão prontos. O Roteiro Nacional de Adaptação e a Estratégia de Combate à Pobreza Energética. Balanço, o que é que temos aqui de avanços? Realmente, a redução efetiva das emissões, que eu estou a falar de Portugal, não é? Das emissões de CO2 nos últimos 5 anos, os dados mostram isso, devido sobretudo ao forte investimento das energias renováveis e também à adaptação das indústrias, essa é a verdade. A boa legislação e pioneirismo na investigação, o professor Filipe Duarte Santos lançou, no fundo, esta matéria em Portugal em 2002 com o projeto SIAM. As estratégias, como eu falava há pouco, regionais e municipais, os novos instrumentos de política da transição justa na energia, que é uma matéria também importante, de não ficar ninguém para trás, que nos trouxe o Pacto Ecológico Europeu, que neste momento está um bocadinho tremido, mas que ainda lá estão estas ideias e estas intenções. A grande dinâmica das autarquias climáticas, isto é muito importante para a questão, e a lei do clima, como eu dizia, com os planos. Só vou falar aqui de um projeto que nós os dois, que foi coordenado pelo professor Filipe Duarte Santos, e nós trabalhámos muito intensivamente os dois Que é nesse um projeto. projeto notável, né, Luís? É um O projeto Adapte Clima verdadeiramente Adapte do Portugal. território. Sim, de ordenamento do território e realmente de adesão das autarquias à estratégia de adaptação em vários sítios do país. Isto foi os países, eu e o professor Filipe andámos por fomos a todos estes sítios e em todos fizemos workshops e palestras, corremos o país e hoje há uma rede, que é que são os resultados específicos, só muito brevemente, é a elaboração das estratégias, a articulação interdepartamental na autarquia, é muito importante em Portugal romper os silos oficiais dentro das instituições. Mesmo nos ministérios há silos, funciona-se em silo e nas autarquias também, e nós conseguimos, no fundo, quebrar os silos e criar transversalidade para este problema. O conhecimento aumentou claramente, nós fizemos inquéritos e se viu-se.
a coprodução de conhecimento, com o envolvimento direto das comunidades locais e a preparação estratégica para financiamentos comunitários. Hoje, muitas destas autarquias recorreram diretamente a financiamentos comunitários para fazer mudanças de adaptação. Portanto, a continuidade, há aqui esta rede que é muito interessante, que se reúne anualmente, onde nós também vamos sempre, e tem cada vez mais municípios preocupados com este tema. Ora, os problemas, muito rapidamente. O que é que são os problemas que prevalecem e se agravam? O desordenamento florestal. Nós tivemos os incêndios em 2017, podemos discutir isso a seguir. Houve um pacote enorme de legislação, mas quando nós vemos o que é que na realidade estão a acontecer algumas coisas, mas poucas. Portanto, o desordenamento florestal continua, o desordenamento suburbano e urbano continua, o desordenamento costeiro, a mobilidade persistente da dependência do automóvel individual, a transição energética muito ao ralenti, muito devagar, as comunidades energéticas estão paradas e estão 600 pedidas, mas não avançam. Por causa da burocracia, várias coisas que podemos depois falar. E literacia energética, também temos feito trabalhos sobre isto, mas temos depois a preocupação, que é das maiores da Europa, com as alterações climáticas, mas ainda pouca participação nas políticas. Aqui trouxe algumas imagens, isto é os incêndios de 23, a Baixa de Algés em 22, onde morreu uma pessoa, o temporal da Figueira da Foz, lembramos-nos disto, as tempestades costeiras e as prioridades para terminar, é o último slide, os riscos em cascata, portanto já estamos com a interação dos riscos climáticos em crescendo, o que ele célebre estudo o Planet Boundaries mostra isso, o professor Filipe também falou isso, com outros riscos não climáticos que são nossos, portugueses, não é? Que têm a ver com os desordenamentos que eu identifiquei. E quais são as palavras-chave? Adaptação, transição, localização. Para discussão, para discutirmos. Na adaptação, o ordenamento do território, construído, florestal e litoral, que requer instituições robustas, conhecimento e planeamento. Planeamento, como dizia o Essa, fica-nos sempre curto nas mangas, não é? Na transição, a energia, a eficiência energética, muito importante a adesão que as pessoas têm à questão do autoconsumo e da energia. Nos inquéritos vê-se isso, é impressionante, é muito importante esta adesão que as pessoas têm. Agora é preciso facilitar a instalação das comunidades energéticas, a mobilidade elétrica, a agricultura, do prado ao prato, que também era outra das questões do Pacto Ecológico Europeu, os instrumentos financeiros, a comunicação organizada e políticas públicas de segurança. Segurança, precisamos ter aqui as políticas públicas ligadas à segurança na adaptação, que é muito importante e que no nosso país tem fragilidades, e depois a questão da relevância da escala local, que eu julgo que é muito importante entre nós. As políticas de proximidade, os processos participativos, a indução da mudança, novas formas de governança. Temos vários projetos onde o envolvimento das comunidades locais e a capacitação é fácil de fazer, tem é que ir para o terreno. A identificação de temas federadores, as comunidades energéticas renováveis, a segurança alimentar, a articulação saúde e ambiente é muito importante em Portugal e, portanto, construir caminhos de sustentabilidade. E muito obrigada. Muito bem. Então vamos agora passar à parte da discussão. Eu sei que a Helena Freitas estava com algumas condicionantes de tempo. Helena, quer, enquanto está connosco, fazer um pequeno comentário ou alguma questão? Helena, está nos a Sim, ouvir? sim, eu consigo só. Peço desculpa, tenho estado aqui a seguir-vos, mas ao telemóvel. Portanto, muito obrigada a ambos e obrigado também ao Jaime por me dar a Muito bem. oportunidade de fazer aqui um comentário breve. Portanto, evidentemente que eu penso que estas apresentações foram bastante ilustrativas, ilustram bem o que está, digamos, o que está a acontecer e a problemática e são complementares. Eu queria até fazer dois ou três comentários. Em primeiro lugar, curiosamente, portanto, o professor Filipe Duarte Santos invocou o processo, enfim, um processo clássico do laboratório de Mauna Loa no Hawaii, portanto, que desde 1960 vinha fazendo o registro sistemático dos gases com efeito de estufa, portanto, e que, digamos, a nova administração americana, exatamente há uns dias atrás, declarou que iria interromper, portanto, um processo que tem sido absolutamente determinante para fazermos um estudo das ciências da Terra, portanto, é realmente para termos uma ideia, às vezes, de como é que é possível, de um momento para o outro, pôr em causa, portanto, um acervo absolutamente fundamental e que foi crítico para sabermos o que sabemos hoje. E por isso este é um dos problemas que temos que enfrentar, esta instabilidade
de facto, os sistemas políticos e, portanto, a incapacidade que, de facto, temos para conseguir consensos nas situações de grande desequilíbrio. Portanto, queria, enfim, destacava um pouco isto e, por outro lado, também o papel da ciência, que, de facto, tem sido determinante e continua a ser, e, portanto, é muito importante que continuemos a valorizar a ciência na base também, na fundamentação das políticas públicas e das melhores escolhas. E, portanto, e relativamente, portanto, à apresentação da Luísa, penso que me ficou muito claro a importância da adaptação, portanto, climática e, e também da necessidade, portanto, de conseguirmos que o financiamento que é possível consignar no âmbito destes grandes processos de compromisso global, que sejam realmente orientados para onde é preciso e que, de facto, tenham exatamente, portanto, eu penso que estamos num momento crítico de percepção também da problemática, evidentemente, mas também dos modelos de governança que realmente melhor respondem e que melhor capacitam as comunidades neste processo de adaptação, porque se não o fizermos, aliás, nesta área, bem como na biodiversidade, na conservação da natureza, isto é absolutamente fundamental, se não o fizermos, vamos desperdiçar muito dinheiro seguramente e não vamos conseguir combater, portanto, a desigualdade, que é talvez a questão que começa a sobressair como resultado também desta incapacidade que o mundo tem de tratar a agenda ambiental. A agenda ambiental é, em primeiro lugar, desde logo, a agenda de paz, é uma agenda de colaboração, é uma agenda que, de facto, visa transformar o mundo com base num conhecimento que nos coloca a todos a fazer e a trabalhar em conjunto na resolução dos problemas e na construção de soluções que digamos, que nos põem a todos também, digamos, que nos trazem bem-estar coletivamente às comunidades. Portanto, de facto, eu penso que foi aqui muito bem identificado e apresentaram em conjunto e, portanto, o que eu tenho a dizer é isso. Esperemos que as políticas que estão a conseguir dar uma resposta ainda muito incipiente, que se mantenham e que se continue a respeitar a intervenção da ciência, portanto, e a participação da sociedade nesta agenda. Enfim, Muito muito bem. obrigada aos dois. Nós tínhamos aqui o Dr. Zé Roquete, mas parece-me que já saiu, né? Ele tinha a vontade também de dizer qualquer coisa, mas, pelos vistos, teve que se ausentar. Ele tinha dito isso. Muito bem, Helena, como sempre, muito claro. Muito bem. Eh, não sei se há aqui mais alguém que queira colocar questões, de qualquer forma, eu posso, como é habitual, sinalizar aqui junto dos nossos presentes para fazerem um comentário. O Dr. Carlos Costa é uma pessoa habitual aqui connosco, é sempre também um gosto ouvi-lo. Quer fazer algum comentário, quer em relação à Luísa, quer em relação à pessoa Filipe Duarte Santos, ou alguma questão? Dr. Carlos Costa, obrigado. Não sei se me está a ouvir. Muito bem. Está-me a ouvir? Estamos a ouvir com muito gosto. Muito bem. Eu gostaria de felicitar o professor e a doutora e a professora Luísa Schmidt também pelo esforço que têm feito, porque é um esforço de uma grande importância. Eh, Como economista, eu tenho tendência a voltar aos anos 90, quando se começou a discutir a tributação das emissões de carbono e se começou a discutir a emissão dos direitos, ou melhor, a emissão, a possibilidade de emissão de títulos transacionáveis a partir da Uhum. tributação de carbono. Eu acho que a Europa aí perdeu um pouco o pé porque não quis ser consequente até ao ponto onde deveria ser, mas de qualquer forma é uma guerra que eu acho que devemos voltar a tomar e tanto mais facilitada quanto é a boa ocasião, no momento em que há uma perequação em termos de tarifas, é um bom momento para introduzir a questão da tributação de produtos que são provenientes de indústrias ou de setores que são emissores de carbono. E era sobre isto, no fundo, que eu gostaria de ouvir, quer a opinião do professor, quer a opinião da professora, porque eu acho que a grande questão que se coloca é basicamente do desvio do consumo de produtos que estão associados a emissões de carbono para produtos que são menos consumidores ou menos associados a emissões de carbono. E, em segundo lugar, a facilitação da adoção de tecnologias baseadas sempre num princípio de poluidor-pagador ou de transferências entre tecnologias, facilitando a adoção de tecnologias mais, eu diria, mais limpas, para utilizar entre aspas.
Uma outra questão que eu gostaria de assinalar, mas essa é apenas por interesse próprio, é que finalmente se generalizou a emissão de títulos verdes. Eu tive a ocasião de estar na origem do primeiro título que foi emitido pelo BEI, já há muito tempo, e na altura foi uma grande dificuldade para o emitir. Eram os CAB que agora estão fortemente, Climate Awareness Bond, que estão fortemente disseminados. Eu julgo que essa possibilidade de associar o financiamento a uma consciência do investidor relativamente à natureza das tecnologias e aos setores onde o investimento é feito, será também uma forma de criar um momento económico favorável à adoção de tecnologias e favorável ao desvio do consumo de produtos que dão origem a emissões de carbono, CO2, para produtos que se dão origem, dão em menor escala. Mas era uma questão que eu deixava, até que ponto é que a questão da tributação CO2 continua a ser pertinente Uhum. nesta análise, tendo em conta que é um mecanismo descentralizado, que se for bem estabelecido, é um mecanismo descentralizado que favorece e incentiva a adoção de tecnologias que poupam a emissão de CO2. Muito bem, Dr. Carlos Costa. Muito obrigado pela sua presença, é sempre um gosto ter connosco. Mário Franco, antes de passarmos aos nossos oradores. Mário, quer comentar aqui alguma questão aos nossos oradores? O Mário é uma pessoa também muito envolvida nestes temas internacionais. Mário, não sei se está a ouvir. Eu penso que Mário Franco estava, mas entretanto já não está aqui. Muito bem. Está, Está. está. Está aqui o Mário Franco, eu não estou a ver só se ele saiu, entretanto. Eu Viva estou a Mário ver. Franco! Não sei, penso que terá saído momentaneamente. Muito bem. Então sou capaz de desafiar o Jorge Gomes, que é um nosso amigo, também professor do ISEC, que também estuda estes temas do ponto de vista económico. Jorge, alguma questão para a Luísa ou para o professor Filipe Duarte Santos, por favor? Boa tarde. Eu apanhei a apresentação, a segunda apresentação só ao meio, portanto tenho apenas uma rápida reflexão sobre isto e certamente será interessante ouvir também os oradores, e muito rapidamente é o seguinte, de facto, eu sou um defensor da sustentabilidade e da responsabilidade, da gestão responsável. Falamos muito da sustentabilidade do planeta, mas na verdade a reflexão que eu tenho vindo a fazer é que o planeta já é sustentável por si próprio. E, portanto, quando nós falamos de sustentabilidade, na verdade o que nós estamos a referir é à sustentabilidade da espécie humana. Ou seja, o planeta não precisa de nós para nada. Aliás, o planeta está muito bem sem nós. E, portanto, quando nós tendemos a falar da sustentabilidade ambiental e tudo isso já existe, não é? Portanto, o que se passa é como é que nós conseguiremos, no momento presente, assegurar o futuro da humanidade de uma forma que seja interessante e que seja, enfim, positiva para todos. E eu não sei até que ponto é que há termos modernos, como certamente muitos de vós já ouviram, o degrowth, não é? E outros termos semelhantes que apontam para uma forma radical e alternativa de nós concebermos a economia e concebermos o progresso e concebermos, enfim, o futuro da humanidade. Portanto, gostaria enfim, Muito bem. se os oradores quiserem, ouvir a vossa opinião, e como é que daqui a 20, 30, 40 anos poderá vir a ser este planeta. Muito obrigado. Muito bem. Nós temos agora connosco o Mário Franco. Pronto, como a Helena Freitas foi basicamente um comentário, vamos então só pedir ao Mário também para colocar uma questão e passo já de imediato, quer ao professor Filipe, quer à Luísa. Sim. Mário, por favor, então. Boa tarde. A ver se Muito esta interessante, não falha. muito interessante. Gostaria só de fazer aqui um comentário e colocar uma questão. O comentário tem a ver com a situação atual na Europa e no mundo, nomeadamente o problema da defesa e o problema da guerra e o impacto que isso tem nas políticas de alterações climáticas. A minha questão, o meu comentário é o seguinte: a mim parece-me que está a haver um debate demasiado compartimentado a nível mundial e seria interessante ouvir as opiniões, porque
se está a colocar o problema do investimento na defesa e talvez a deixar um pouco, a ver o problema da sustentabilidade e das alterações climáticas como em segundo plano, digamos assim. O que eu coloco é o seguinte: a Europa não tem energia própria, portanto, ou compra à Rússia, não é? Ou comprava à Rússia a maior parte e a outros países fora da Europa, energia não renovável, ou pôs-se a hipótese agora de comprar aos Estados Unidos ou importar da África de outros sítios. A minha pergunta ou o meu comentário é o seguinte: eu parece-me que não há guerras sem energia e, portanto, se a Europa não conseguir criar uma autonomia energética assente essencialmente naquilo que pode produzir, que são as energias essencialmente renováveis, uma vez que mesmo a energia nuclear, que é apresentada pela França como uma energia alternativa, ela carece de matéria-prima que vai ter que ser importada ou do Sahel ou de outras zonas, portanto, tem sempre uma implicação geopolítica e vejo como a única hipótese é realmente a utilização da energia renovável nas suas diversas formas, como uma forma de autonomizar a sustentabilidade energética da Europa. E isso é compatível com uma política de alterações, combate às alterações climáticas, e parece-me que não está a haver no debate global esta noção. Era interessante ouvir quem é especialista da matéria Muito bem. sobre isso. A segunda questão, e tem a ver com isso, e já foi aqui abordado, e por isso, de facto, as intervenções foram muito interessantes. A questão é esta: eu creio que há uma série de questões em Portugal, eh, nomeadamente e na Europa, que limitam essa capacidade, que já foi aqui referida pela professora Luísa Schmidt, como é o caso das comunidades, e creio que, ao nível quer dos certificados de sequestro de carbono, e dos certificados e de toda essa política relativamente à certificação e à criação de um verdadeiro mercado de carbono, há muitas medidas que estão paradas há muito tempo e não se percebe porque é que não andam. Mas a minha pergunta, talvez se for possível responder, que me faz imensa impressão é a separação dos certificados de emissão dos certificados de sequestro. Não sei se esse é um tema familiar, mas gostaria de perceber porque é que existe esta dificuldade, que na minha opinião seria essencial, da ligação de um mercado que funcionasse em quem emite e em quem sequestra carbono. E a separação dos dois mercados, na minha opinião, impede muitos investimentos no mercado de sequestro. Gostava também, se fosse possível, de ouvir uma opinião sobre Muito isso. bem. Pronto, vamos então passar aos nossos jogadores, já que já tem aqui muito, várias questões para responder. Começamos talvez pelo Dr. Filipe Santos, está bem? E depois passamos à Luísa. E se tivermos ainda a oportunidade de fazermos mais uma segunda ronda antes de terminar. O Dr. Filipe Santos, por favor. Obrigado. Muito obrigado pelas questões, enfim, todas muito interessantes. Vou procurar ser breve. Portanto, a primeira pergunta foi sobre enfim, a questão científica da professora Helena Freitas. E realmente ela falou especificamente da estação de Mauna Loa. Portanto, ela existe a funcionar desde os anos de 60. Foi criada no âmbito para mostrar também como o mundo está diferente, não é? Porque que essa estação foi financiada no Ano Geofísico Internacional, que foi financiado simultaneamente pelos Estados Unidos e pela União Soviética, em plena Guerra Fria, não é? E, portanto, chegaram a acordo que era necessário conhecer melhor o planeta, conhecer melhor enfim, os processos geofísicos portanto, hoje em dia estamos numa situação bastante diferente no que respeita à cooperação internacional e também muito diferente em relação à relação com a ciência, não é? Sobretudo nos Estados Unidos. Depois houve uma pergunta sobre o mercado de carbono europeu. Bom, esse é foi um dos grandes sucessos, não é, da União Europeia. Ah, Aquilo enfim, que me parece, enfim, a minha opinião é que a União Europeia
deve ocupar o lugar deixado pelos Estados Unidos em termos de transição energética, em termos ah, enfim, do Pacto Verde, em termos de maiores preocupações com o ambiente, com a conservação da natureza. Portanto, coisas que estão, enfim, provavelmente de forma temporária, esperemos, mas que estão em declínio, não é? Como nos Estados Unidos. Mas o mercado de carbono europeu é um sucesso. Houve durante muitos anos o preço muito baixo da tonelada de emissão de CO2, mas depois aumentou e, portanto, foi um mercado ativo e isso levou realmente à redução das emissões das grandes enfim, as grandes empresas, as grandes indústrias, não é? Na Europa e continua a funcionar. Depois, creio que do professor Jorge Gomes, a questão da sustentabilidade, perdão, é um assunto que hoje em dia me interessa bastante, é aquilo em que eu tenho publicado mais hoje em dia sobre as questões da sustentabilidade. E realmente o planeta não está nada interessante, quer dizer, não se preocupa nada connosco, não é? Nós é que nos podemos preocupar Exatamente. com a nossa relação com o planeta. Portanto, do ponto de vista quer dizer, enfim, da sustentabilidade social, económica e ambiental, está tudo centrado no homem, não é? Quer dizer, está tudo centrado na humanidade. Quer dizer, a nossa preocupação é connosco, não é? E do ponto de vista económico, enfim, todos os sinais são bastante claros que, enfim, atingir a sustentabilidade com o sistema que temos, económico que temos atualmente, é uma miragem, não é? E é bastante eloquente o que está a passar no mundo hoje em dia. E, portanto, estão a aparecer teorias como o degrowth, como o well-being economy, Uhum. mas tudo isso são processos muito lentos, processos que a sociedade vai ter grande dificuldade em aceitar, duvido que aceite o degrowth, quando as pessoas perceberem o que é o degrowth, se houver uma eleição, não elegem de certeza as pessoas que propõem isso, e portanto estamos enfim, numa situação complicada. Depois, a questão da guerra, não é? Bom, a guerra ligando com o tema anterior, é a negação da sustentabilidade. É exatamente a negação da sustentabilidade. É interessante que os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que foram lançados em 2015, a guerra tem lá uma posição muito fraquinha. Porquê? Porque nós tivemos 77 anos de paz a seguir à Segunda Guerra Mundial e, portanto, floresceu, não é, esta preocupação de encontrarmos um equilíbrio, não é, com a natureza, com o nosso planeta, com o sistema climático, etc., por aí fora. Utilizarmos os recursos de uma forma sustentável e, e a guerra, portanto, enfim, não permite isso, até porque isso dificulta muito a cooperação que é necessária a esta transição energética, porque um dos maiores problemas da transição energética é que tem que se fazer à escala global. Ah, Exatamente. não é? Não é Exatamente. só os países da OCDE, é todos os outros. Para terem uma ideia, a procura de energia aumentou de Mas é- 40% Sim, sim. desde o princípio do século. E, portanto, onde é que está a energia para tudo isto? Quer dizer, os produtores de petróleo e gás natural esfregam as mãos porque estão perfeitamente convencidos que a procura vai continuar porque onde é que está a capacidade das energias renováveis de oferecerem de satisfazerem esta procura? Quer dizer, portanto, esse é realmente um problema muito, é talvez um problema central. E a descarbonização dos países fora da OCDE realmente tem que ter a colaboração, o empenhamento, o financiamento dos bancos multilaterais, mas também do setor privado, do setor público, porque senão não se faz. Não se faz, ou faz numa escala que não resolve o problema. Hum,
Portanto, bom, quer dizer, e de facto, há um segundo plano para a sustentabilidade, um primeiro plano para as questões da guerra. Vamos ver como é que as coisas evoluem. Quer dizer, eu penso que temos que ter, uma visão realista, mas uma visão de esperança, não é? E acho que está na altura da Europa realmente dar um passo em frente, não é? Dar um passo em frente e deixar de seguir aquilo que os Estados Unidos fazem, porque agora já não é possível seguir, não é? Portanto, nós temos que encarar os problemas nós próprios e procurar resolver os problemas na medida das nossas possibilidades. E, portanto, temos que deixar de ter realmente um paizinho, não é? Porque não é possível. Deixou de ser possível. A questão das renováveis na Europa. Bom, reparem, as tecnologias são conhecidas, os caminhos, do ponto de vista tecnológico, sabe-se qual é. Há realmente um problema que são os minerais críticos. Minerais críticos são necessários para essa transição energética. Por isso é que há tantas preocupações, mas não é só para a transição energética, mas enfim, em grande parte. Portanto, é o níquel, é o cobre, é o lítio, é o cobalto, são as terras raras. Bom, e esses recursos não são infinitos, não Uhum. são ilimitados, não é? E reparem, aquilo que se falou durante muito tempo da economia circular não está a funcionar. À escala global, estamos a reciclar menos do que reciclávamos, 8% menos. Portanto, esse também é um problema. Finalmente, a questão do mercado de carbono em Portugal. Bom, existe agora um novo, quer dizer, legislação relativa a este mercado de carbono em Portugal. Uma das grandes bases quer dizer, da esperança de atingirmos a neutralidade carbónica são as nossas florestas. Porque há sempre emissões residuais dos combustíveis fósseis. Não é possível acabar completamente com o uso dos combustíveis fósseis. Portanto, temos que ter emissões, quer dizer, há emissões de CO2 e de metano que não se podem, enfim, acabar com elas, têm que ser compensadas por emissões negativas, ou seja, por sequestros do CO2 pelas nossas florestas. É esta a ideia, mas para isso é preciso que as florestas não ardam tanto como estão a arder, não é? Portanto, isso aí é um desafio muito grande e este mercado de carbono penso que vai ser importante, não é? E haver incentivos para que ele funcione, enfim, tenho esperança de que seja, certamente, em princípio, é uma coisa boa, mas depois é preciso ver na prática se de facto a sua aplicação será efetiva. Obrigado. Muito bem, professor. Como sempre, muito claro. Luísa, por favor. Então, primeiro só um comentário em relação ao que a Helena disse, que foi realmente um comentário, mas lembrei-me de um artigo que li recentemente, que é, podíamos criar aqui na Europa, e particularmente em Portugal, em vez dos vistos gold, os vistos platina. Os vistos platina para os cientistas que estão a ser dispensados, desprezados e despedidos. Isso era Hum, uma coisa que podia trazer era um aporte importante para o país. De resto, ela fez um comentário e, portanto, em então, relação às questões, o doutor Carlos Costa o professor Filipe já respondeu, mas eu queria também dizer que realmente a questão da tributação no comércio e das taxas aplicadas enfim, aos produtos que emitem mais carbono, isso era uma coisa que deveria estar muito mais implementada. E lembro, quando ele falou dos anos 90, portanto, nos anos 90, quando se cria a Organização Mundial de Comércio, uma das coisas, logo a seguir a 92, no Rio, na Eco 92, isto foi muito discutido, não é? A questão de ser obrigatório introduzir taxas nos países relativamente aos direitos humanos e aos direitos ambientais teria sido importantíssimo e o mundo era outro. Portanto, se naquela altura se tivesse conseguido, e o Clube de Roma queria isso, portanto, a taxação dos produtos nessa altura que não respeitavam direitos ambientais e direitos humanos, tínhamos outro mundo, se calhar mais interessante. E, portanto, neste momento eu concordo absolutamente, acho que a Organização Mundial do Comércio devia pegar nisso, porque
essa tributação aos produtos que emitem mais carbono, e isso deveria entrar, devia ser uma taxação específica sobre o mercado, o Filipe já falou. E, portanto, e outra coisa muito importante, no Pacto Ecológico Europeu, há uma parte, há uma dimensão do pacto que previa mesmo a ligação aos países terceiros, aos países em desenvolvimento, África, América do Sul e alguns países da Ásia, e sobretudo a África e a América do Sul, sobretudo para a África era a transferência de tecnologias que é fundamental, que ele também falou, do Carlos Costa, e Uhum. que é uma questão absolutamente central. E quando estamos a falar em energias renováveis, percebemos como isto era importante para um continente como é o continente africano, não é? Portanto, a transferência de tecnologias depois, no Pacto Ecológico Europeu, e também há uma série de requisitos que eram exigidos até para a importação da madeira, não é? Para aquilo que era insustentável na importação, na forma como derrubavam um determinado tipo de florestas, estavam a ser implementados, mas entretanto, agora, como nós sabemos, também o Pacto Ecológico Europeu também, de certo modo, ele continua e nós temos que lutar por ele, mas não está na sua melhor forma. Relativamente ao que disse o Jorge Gomes, pois realmente a questão da natureza continua sempre, essa continua, o planeta não precisa de nós para nada, não é? Exato. Nós é que precisamos. E, portanto, a questão aí é interessante, o Filipe, ao degrowth, a questão do decrescimento. Eu tenho ainda recentemente arguí uma tese de uma aluna da Universidade Nova sobre a questão do decrescimento, mas aí a palavra sofre da sua própria semântica. Ninguém quer decrescer. E, portanto, temos que mudar aqui esta palavra para, por exemplo, é muito mais interessante, o professor Filipe disse, a economia do bem-estar, mas o que nós que passamos a vida a falar todo a crescimento, mas de facto ninguém quer de crescer. Portanto, semanticamente é uma palavra errada que nunca há de ter adesão, em termos gerais, não é? E isto é, e depois já há mas este é só um comentário, não é, de quem percebe um bocadinho também de comunicação, como eu, a minha formação também é sociologia de comunicação. A relação, e como justamente como vemos, quer dizer, está tudo a andar cada vez mais depressa e com esta regressão que se está a instalar nos Estados Unidos ao nível das políticas públicas de ambiente e das alterações climáticas, há uma coisa que nós vamos ter que fazer, que é a adaptação, sem dúvida nenhuma. Quer dizer, os países vão ter que investir muito na adaptação e nós vamos ter que o fazer, e aí temos que combater os desordenamentos todos que temos aqui, para não termos as catástrofes, impactos gravíssimos que temos das catástrofes, e depois a questão e a mudança. E é muito curioso, eu sublinho outra vez, nestes inquéritos, as pessoas estão dispostas já perceberam que que isto vai afetar as vidas diretamente delas, tanto na Europa como nos Estados Unidos, e que têm que adaptar a sua forma de viver, se calhar para uma economia de bem-estar, uma economia diferente, é preciso encontrar os tais temas federadores que nos levem para caminhos mais sustentáveis. E depois outra coisa muito interessante também, quer dizer, 40% dos europeus e 50% dos norte-americanos, e isto são sondagens com representatividades, dizem que terão que mudar para um local mais fresco ou menos expostos aos riscos climáticos. Isto já é uma predisposição para a mudança que é preciso aproveitar, não é? Relativamente ao Mário Franco, pois sobre a guerra, como a Helena disse, a questão ambiental é uma questão de paz, e a Europa, a União Europeia é um projeto de paz, portanto não vamos agora entrar muito por aí, mas está tudo a passar para segundo plano. A defesa está a criar esta dimensão que estamos a ver, e está tudo a passar para segundo plano, e a autonomia das energias renováveis. E isso nós vimos tanto com a crise Covid como com agora, como a guerra na Ucrânia, a importância crescente que tem para os países, de qualquer maneira, a segurança energética e a segurança alimentar. São duas coisas que verificamos que as pessoas que os países estão altamente vulneráveis a esse nível. E nós aí poderíamos, em Portugal, claro que o professor Filipe disse bem que tem que ser um projeto global, mas nós temos aqui um know-how, uma capacidade e temos realmente, somos o país com o maior número de horas de sol
por ano na Europa e somos aquele que menos metros quadrados tem instalados nos nossos telhados. Portanto, é preciso fazer aqui um upgrade e uma pressão grande para isto mudar. E como eu vos dizia há pouco, porque vi estes dados recentemente, apesar de eles estarem um bocado ocultos, porque infelizmente a Direção-Geral de Energia e Geologia não os divulga, mas vi isso numa tese de doutoramento que também tive ocasião de uma aluna nossa do doutoramento em alterações climáticas, há 600 comunidades energéticas, quer dizer, em Portugal existem 600 comunidades energéticas que querem se instalar e não conseguem, não têm resposta por parte do Estado. Isto é inaceitável. Eu nem Portanto, sabia. isto é Brutal. absolutamente inaceitável. E só mais uma nota final. E também devíamos investir muito mais na eficiência energética, e aqui também há muito a fazer, e é possível, e as pessoas também aderem quando percebem. E aqui a formação e a informação, e uma informação de proximidade é cada vez mais importante. E para terminar, a questão que já foi aqui falada dos certificados do sequestro. Outra questão importantíssima do Pacto Ecológico Europeu, e que em Portugal já estamos a fazer duas experiências, é o pagamento dos serviços de ecossistema. No fundo, é Exatamente. pagar o sequestro. E isso tem que ser. E nós, com as áreas marinhas que temos, não é? Que são altamente consumidoras, pradarias marinhas, são fantásticas para a absorção do CO2. São de facto sequestradores, e as florestas e também a agricultura sustentável. Acho que isto devia ser devia haver aqui uma insistência grande, e voltar a considerar estes aspectos, estes novos instrumentos financeiros ligados ao pagamento de serviços de ecossistemas, e Portugal aí beneficiaria imenso, porque nós ainda somos um hotspot da biodiversidade, com os parques que temos. Luísa, eu pedi-lhe uma nota Pronto. final e depois passo também ao professor Filipe Santos para Mas fazer já uma nota. parei, já parei. Já parou? Não quer fazer uma Sim, nota não sei se final? quer. Não, uma nota final era só, de facto, apelar, quer dizer, esta história eh, nós temos que continuar. Nós vimos, e que o que vos queria trazer aqui é vermos como as opiniões públicas e as populações parecem bem mais avisadas, não é? Do que neste momento, perante a regressão Sim, das sim. políticas públicas e das ações de muitos governos que vêm deixando, como temos também percebido que está a acontecer. E, portanto, a democracia é de bom conselho, e ouçamos e esperemos as novas mudanças que inquéritos deste género também sugerem. Muito bem. Muito obrigado, Luísa, pela excelente intervenção e, como sempre, pela clareza da mensagem. E passo ao professor Filipe Santos para terminar e terminarmos à hora prevista. Bom, Uma nota final. eu não tenho assim muito mais para dizer. Acho que aquilo que disse agora mesmo a Luísa é muito importante. No nosso país há, de facto, uma burocracia excessiva, não é? Nos outros também haverá, mas quer dizer, aqui é realmente, enfim, extraordinária como é que todos esses planos que existem, não é? E boa vontade das pessoas, porque as pessoas estão motivadas para fazer a Tá? transição energética, mas é preciso haver incentivos, é preciso que respondam, não é? É preciso que o Estado responda a tempo, não é? Exatamente. Aos pedidos que se fazem, é preciso agilizar, não é? Quer dizer, toda a máquina burocrática do Estado, é porque não há funcionários em número suficiente. Bom, não sei, tenho a impressão que não será esse o problema. Mas, enfim, mas o que é preciso é realmente mudar a situação para que as pessoas tenham mais confiança, não é? Tenham mais confiança no sistema político também, porque Sim, sim. senão isso depois vai se perdendo. Bom, e aquilo que queria realmente salientar é que é a altura da União Europeia entrar em cena mundial. Ah, Exatamente. pode ser, enfim, demasiado ambicioso isto que eu estou a dizer, mas é uma oportunidade única e é necessário, é realmente muito necessário, porque tem que haver liderança, não é? Nos valores ocidentais, e neste momento, enfim, há um vazio, não é? Há um vazio. Muito bem. O doutor Carlos Costa pôs aqui uma nota a dizer que queria fazer uma nota final, mas doutor, eu queria que fosse mesmo breve, está bem? Porque temos mesmo que terminar. Vai ser muito breve e é Sim, sim, apenas para chamar gosto. a atenção para um ponto que é o seguinte: a dimensão ambiental na Europa tem uma dimensão produção, uma dimensão tecnologia e uma dimensão consumo. E o facto de na Europa termos deixado de desintegrar este sistema Uhum. constitui a prazo uma ameaça para diria, a consistência da trajetória que temos estado a fazer. Porquê? Porque
nós não fomos capazes de integrar simultaneamente a política de produção com a política de, chamemos-lhe em termos Uhum. agregados, consumo, Certo. e nos setores que não estiveram, que não estão dependentes do território, que são nomeadamente os setores dos bens transacionáveis, o que se assistiu foi a um aproveitamento do mercado europeu por países asiáticos, e nomeadamente chineses, o que significa que a prazo está a criar eu diria, uma resistência a um movimento que era virtuoso no sentido ambiental. Em contrapartida, no caso da produção que estava territorialmente dependente, que é a produção de energias renováveis, porque não se pode exportar energias renováveis a partir de um outro território, aí houve uma evolução nitidamente favorável. Eu diria, faltou à Europa a capacidade para perceber que, simultaneamente com a definição de orientações em matéria, por exemplo, de mobilidade, devia Uhum. ter orientações em matéria de produção dos utensílios ou dos bens que suportam a mobilidade. E o que vai acontecer, e eu temo bastante isso, é que se vá prolongar o período de adaptação da mobilidade, porque a indústria europeia não se adaptou a tempo para responder aos requisitos que tínhamos estabelecido para nós próprios. Foi pena porque nós tínhamos o mercado, fomos nós Uhum. que criamos o mercado e fomos nós que demos a oportunidade a que tecnologias nascentes se transformassem em tecnologias maduras, Uhum. eh, criando um grande fluxo de importação, que do ponto de vista do energético é positivo, porque tem uma diminuição do Uhum. impacto ambiental, mas do ponto de vista social, criou um entrave que leva a que durante algum tempo vamos deparar com um dilema, que é o dilema entre manter orientações favoráveis à descarbonização ou, tornar mais lento o processo de adaptação da produção e, portanto, o processo de ajustamento do modelo de consumo. Muito bem. Este é o ponto crítico. Não houve uma visão integrada entre produção, Consumo nacional. tecnologia e consumo. E vamos pagar caro isso em termos de opinião pública, se por acaso houver uma dificuldade de ajustar o emprego, nomeadamente nos setores ligados à mobilidade. Muito Indústria bem. automóvel, mas não só a indústria automóvel. Aí fizemos um erro, oferecemos um mercado e não tiramos partido do mercado que tínhamos para tomarmos a vantagem, tomarmos a dianteira tecnológica. Sim, senhor. Doutor Carlos Barros, temos mesmo que terminar, está bem? Pronto. Doutor Filipe Santos, Luísa, Doutor Carlos Costa e todos os outros que estiveram aqui, acho que foi uma sessão muito interessante. Teremos outras oportunidades, como sempre temos, para continuar estes temas. Agradeço em particular ao Doutor Filipe Duarte Santos, que digamos que não faz parte do nosso grupo de uma forma tão formal, a disponibilidade que manteve desde o início para estar connosco, é uma referência para todos nós. A Luísa já a conhecemos, já estamos mais, com mais à vontade com ela, mas acho que foi muito interessante e a mensagem que ficou aqui foi muito clara. Continuamos a nossa nota, só vos pedir um favor, depois se pudessem partilhar as apresentações, para eu depois partilhar no grupo, se me pudessem mandar, está bem? Professor Filipe Santos e doutora Luísa Cid, está bem? Se pudessem Está mandar bem, as está bem. apresentações, que eu depois partilho. Continuação de uma boa semana para vocês e muito obrigado por tudo, está bem? Continuação. Deus. Obrigado.